sobre a insulina e o glucagon. O colega aqui explicou sobre as células que nós temos no pâncreas que produzem esses hormônios. Aí explicou da célula beta, da célula alfa, delta e ATP. Para a gente falar do pâncreas endócrino, a gente vai se ater mais a beta, a alfa e a delta, que não é muito relevante. O mais relevante é a beta, com a produção da insulina, e a alfa, com a produção do glucagon. São esses dois hormônios que vão trabalhar mais intensivamente ali na regulação da glicemia no paciente. Então a gente vem para cá, e assim, antes de explicar essa fisiologia, é importante dizer que tanto o glucagon quanto a insulina são hormônios proteicos. Então o hormônio, quando é proteico, ele passa pelo processo de síntese, que é o seguinte: o RNA mensageiro é transcrito, tá? Chegando no retículo endoplasmático, ele passa, faz uma clivagem, e aí depois ele chega no complexo de Golgi, onde ele é encapsulado e fica guardado vesículas até receber o estímulo para a liberação desse hormônio que foi sintetizado. O mesmo processo é para a insulina. Reserva, deixar ser reservado? O hormônio ele é produzido passando pelo retículo endoplasmático, complexo de Golgi, encapsulado e fica guardado até receber o estímulo. Esse estímulo eu vou explicar aqui nessa célula, ok? Aqui a gente imagina que ele já está encapsulado e guardadinho, tá? E aí a gente vai entender o seguinte: qual é o estímulo para a liberação da insulina? É o aumento da glicose, tá? A glicose, ao aumentar no sangue, ela vai entrar para a célula através do seu gradiente de concentração. Então eu vou ter mais glicose no sangue, porque eu estou com uma hiperglicemia. Então essa glicose vai ser transportada pelo glúteo, que é o receptor, para dentro dessa célula. Tá? Tem estudos que dizem que o GLUT2 ele é mais comum em roedores e o GLUT1 em humanos. Por isso que eu falei na aula do Ney lá. Mas ele falou que o GLUT2 é o que é mais utilizado. Então vamos dizer aqui o GLUT2 que você compra na prova, é isso que vai colocar. Então o GLUT2 ele joga, a glicose que está em maior concentração do sangue para dentro da célula. Tá? No momento que essa glicose chega na célula, ela é feito um processo aqui de quebra aqui pela glicoquinase, transforma essa glicose em glicose 6-fosfato. A glicose 6-fosfato, no ciclo de Krebs, ela passa pela glicólise e glicolização oxidativa, tá? E aí a gente aumenta essa razão ADP-ATP, porque ele precisa disso para gerar o ATP. A glicose é fundamental na geração do ATP. No momento que ele gera muito ATP, esse ATP faz o quê? O ATP bloqueia o canal de potássio. Tá? Esse é um canal de potássio sensível ao ATP. Então, quando eu tenho maior produção de ATP, esse ATP se liga nesse receptor, impedindo que o potássio saia da célula. Se o potássio não sai da célula, ele fica dentro da célula, o que acontece? Eu despolarizo essa célula, gera um potencial de ação, e aí eu faço a abertura do canal de cálcio. Por quê? Porque esse canal de cálcio ele é dependente de voltagem. Tá? Quando eu explicar no glucagon, vai ser o contrário, vocês vão entender esse processo. Mas então eu despolarizei, abri o canal de cálcio, o cálcio entrou. O que o cálcio faz? O cálcio faz a exocitose dessas vesículas. Elas vão se grudar na membrana, vão fazer a exocitose e vai ser liberado o quê? A insulina que estava armazenada, que foi lá no complexo de Golgi, fez aquele empacotamento, guardou ela para que no momento que eu tivesse a sinalização pelo aumento da glicose, isso aconteceria. Eu botei aqui que a glicoquinase é um sinalizador para a liberação da insulina. Por quê? Porque se eu tenho pouca glicose, a glicoquinase entende isso, que eu tenho pouco e não muita, então eu produzo menos glicose 6-fosfato, menos ATP produzido, e aí eu bloqueio pouco o canal de potássio. Não bloqueio todos, eu bloqueio alguns e alguns ficam abertos. Então o canal de potássio aberto acontece e esse potássio que na célula sai. E aí eu não tenho essa despolarização para abertura do canal de potássio. Então é assim que funciona na questão da insulina. Tá? Aí essa insulina vai ser liberada, e aí ela é liberada na corrente
que atinja o alvo. Perfeito.